Ezequiel capítulo 18. Vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se estragaram. Vamos ler de novo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se estragaram? O que é provérbio, pastor? Antigamente é igual o ditado, né, popular. Aqueles ditados que a gente conhece, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Não tem esse ditado popular que a gente aprende, né? Era o ditado popular na época. E esse ditado era o seguinte: os pais comiam as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se estragavam. Quer dizer, o que acontecia com os pais, quem colhia eram os filhos. Esse era um ditado. E isso a gente começa a ver lá também no Evangelho. Quer dizer, Deus aqui ele vai quebrar uma maldição. Deus vai quebrar uma maldição aqui, né, sobre esse ditado, porque eles acreditavam que, né, o pai, a mãe, os pais podiam fazer algo, porque eles não iriam colher. Quem iria colher eram os filhos. E isso para Deus é injusto. Isso é injustiça para o Senhor. Quando você vê na palavra assim, Deus é justo, é por causa disso. Então esse era um provérbio que era dito, e era um provérbio que todos tinham como verdadeiros. Aí diz assim o profeta, né, o profeta Ezequiel, diz assim no versículo 3, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É muito forte. É muito forte essa palavra, porque Deus ali está quebrando uma maldição e está dizendo assim, ó, cada um é responsável por si. Sabe o que tem sido os problemas de muitas pessoas? Tem mães que carregam a culpa do filho estar preso. Tem mães que carregam a culpa do filho estar passando uma situação. Ou talvez do filho, talvez estar doente, ou nascer assim, né, doente, enfermo, ou acontecer algo na vida do filho e a mãe se culpa. Eu já vi e atendi pessoas, mães, que falam assim: eu queria saber aonde foi que eu errei, o que eu fiz de errado. Por quê? Porque acontece algo com o filho e ela se culpa. Só que isso aí a gente aprende desde pequeno. Ó, tá vendo? Isso aí tá pagando o erro do pai, tá pagando o erro da mãe. É assim que a gente aprendeu. Por isso que é importante você conhecer a Deus. Por isso que é importante você conhecer o Senhor. Porque quando você conhece a palavra, a Bíblia fala que conhecereis a verdade te libertará. Quando você conhece a palavra, você é livre desses pensamentos e dessas culpas que têm levado você a sofrer. Você está entendendo? Tem muitos pais, tem muitas pessoas que se culpam e carregam um fardo que não é dela, carregam um peso que não é dela, que não é dele, porque se sente culpada
culpada porque às vezes o filho perdeu o emprego e ela se sente culpada. As coisas aconteceram e se sente culpada. Tem muitas pessoas carregando pesos e fardos, se sentindo culpadas de tantas coisas acontecer de ruim na sua família. E às vezes a pessoa, se ela parar, se você parar para pensar mesmo, para refletir, você realmente tem culpa? Você realmente é culpado de repente acontecer algo na vida do filho, na vida de um familiar, de um ente querido? Às vezes você leva um fardo tão pesado. É como aquela pessoa que ela fica carregando um fardo, né? Tem familiar que é assim, ele joga um fardo em você e você fica ali, ai meu Deus, ai, tem que acontecer um milagre na vida dele. Aí a própria pessoa que está precisando do milagre tá nem aí, não tá nem aí. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não tá nem aí. Aí você carrega um fardo que não é seu, uma culpa que não é sua. Então Deus aqui, através do profeta Ezequiel, falando ao povo, ó, esse ditado aí de que a pessoa é culpada pelos outros, não, acabou. A responsabilidade de cada um. Tanto é que depois, né, como eu falei, não dá para ler tudo. Não dá para ler tudo, que essa mensagem é muito grande. A palavra é o seguinte: se você plantar, você vai colher. Não importa. Se os pais é de um jeito, o filho é do outro, cada um colhe o que planta. Então por isso, mãe, esposa, marido, filhos, você tem que entender que existe a lei da semeadura. Uma vez chegado para Jesus e falar assim: Jesus, mestre, quem é que pecou? Foi os avós, foi os pais? Quem? Porque esse homem nasceu cego. Você vê, depois de tantos anos, isso aqui foi Ezequiel, há anos atrás, há tempos atrás, e mesmo Deus falando, acabou. Deus está falando, acabou, chega. Mas eles continuavam a mesma coisa. Tem gente que é assim, às vezes você recebe uma palavra, ó, Deus vai te dar vitória, Deus já fez cair por terra, mas tem pessoa que parece que ela, sabe, ela quer acreditar que a culpa é dela, o sofrimento é culpa dela, o casamento de estar assim é culpa dela, o marido foi embora é culpa dela, o marido tá com outra é culpa dela, porque a família acabou, a culpa é dele. A gente se culpa demais e carrega um fardo muito pesado. Quando Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque ele fala, o meu fardo é leve, vocês estão carregando fardo pesado demais que não são seus. O meu é leve, quer dizer, carregar, eu vou carregar, mas não esse peso todo. Você está entendendo, minha irmã, meu irmão? Nós carregamos sim, nós carregamos fardos sim, mas não esse peso que talvez você está carregando e se sentindo culpado por certas coisas que estão acontecendo na sua vida e na vida da família. Então você se culpa demais e carrega a culpa dos outros. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então quando você entender que você tem um fardo tão leve para carregar, você vai sentir um alívio tão grande. Sabe por que tem pessoas que não têm um alívio em sua vida por causa disso? Porque ela não entendeu, ela não compreendeu ainda que o fardo do Senhor é leve. E ela precisa carregar esse fardo do Senhor. Quando eu falo fardo, não é doença, não é miséria, não é isso. Mas é aquele peso, sabe? Todos nós erramos e falhamos. Todos nós. A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então, carregar o fardo é isso. É igual Paulo falou, né? Ele tinha um espinho na carne, mas ele falava, a tua graça me basta. Você está entendendo? É o fardo que cada um carrega. É nós entendermos que não somos perfeitos. É como eu falei na live anterior, né?
sei se foi de manhã, 7 horas, meio-dia ou 6 horas, que a gente falou que tem muitas pessoas que elas querem agir por mérito. Você que está pela primeira vez, preste atenção, tem pessoas que elas querem ganhar algo de Deus por mérito. Ah, eu vou fazer assim, fazer assado e vou fazer aquilo. Não estou criticando nada não. Que eu vou no monte, a gente faz as nossas orações, os nossos jejum, mas isso é para nos aproximar e não para fazer uma troca, para chegar para Deus e falar: Senhor, eu jejuei tantas horas e eu orei tantas horas, eu fui no monte, fiquei tantos dias, fiquei tantas horas. Não é por mérito. Não é por mérito. Você está entendendo? É igual aquela mulher, né? Quem assistiu a live anterior vai saber o que eu estou falando. Aquela mulher que chegou para o Senhor Jesus, os discípulos primeiro, pedindo ajuda porque a filha estava endemoniada. Aí os discípulos não queriam atender. Aí foi para o Senhor Jesus. Jesus falou: eu não posso te ajudar porque eu vim para os meus. Você não é dos meus. Olha só. Ela foi buscar ajuda em Jesus. Jesus falou que ele não veio para ela, porque ela não era dele. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas aquela mulher, ela continuou. Aí Jesus virou para ela de novo e falou assim: ó, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. Aí ela virou de novo e falou: até os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa. Jesus virou e falou: grande é a tua fé. Que aconteça da forma que você quer, ou queira, ou deseja. Você está entendendo? Não é por mérito. Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. E aqueles que não mereciam, obtiveram. Sabe por quê? Porque mostraram para o Senhor a necessidade de ter em sua vida a bênção dele. Então, às vezes, a gente carrega fardo demais e às vezes a gente acha que vamos conquistar algo por mérito e tentamos ser felizes por mérito. Não, vou fazer assim, fazer assado. Não, vou me livrar desse fardo e eu vou fazer assim e minha família vai alcançar. Às vezes a gente quer as bênçãos por mérito, mas não é por mérito. Pastor, o senhor está falando que não tem que orar não? O senhor está falando que não tem que fazer? Eu não estou falando isso. Eu só estou falando que nós temos que tirar certos pesos das nossas costas que talvez está nos fazendo olhar para baixo. Você já pegou aquele peso mesmo? Você já colocou um peso enorme, tentou carregar um peso? Você consegue carregar um peso nas costas olhando para cima? Você não consegue, você tem que encurvar um pouquinho. É como se você olhasse para o chão, tem que olhar para o chão. O peso, ele faz isso. Ele vai encurvando. E quanto mais peso, mais se encurvando você fica. Mais olhando para o chão. E o próprio Deus fala: olhai para mim, serei salvo. Então, quando nós olhamos para o Senhor, para o alto, né? Nós enxergamos o quê? A mão, a providência do Senhor. Mas se olhamos para baixo, a gente vai ver o quê? Não vai ver nada. Quando Deus prometeu a Abraão, né? A promessa, ele chamou para fora e pediu para ele contemplar. E falou: assim será a tua descendência. Então, quando olhamos para o alto, olhamos para cima, olhamos para o Senhor nos salva, o Senhor traz a resposta. Mas os pesos, esses fardos de culpa que nós carregamos, o que você tem carregado, mãe, ou esposa, marido, você que se culpa por ter acontecido certas coisas, ou está acontecendo certas coisas na sua vida, está fazendo você se encurvar mais e mais, esquecendo de olhar para o alto, para aquele que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você quer ter forças, primeiro você tem que entender: calma aí, esse fardo eu não posso carregar, eu não posso.
Talvez é muito difícil essa palavra para você, talvez é muito dura para você, de abrir mão desse fardo. Tem gente que se acostuma, né, com fardo, tem gente que se acostuma com certas coisas ruins na sua vida. E tem pessoas que não têm coragem para abrir mão e entender que cada um colhe o que planta. Então, se você entender isso e jogar esse fardo fora e permitir o Senhor colocar o fardo dele, o que é o fardo do Senhor, pastor? Vou falar aqui de novo. É você entender que ainda que você esteja fraco, mas no Senhor você é fortalecido. Ainda que você não possa nada, talvez você não pode nada, mas você acaba podendo realizar porque o Senhor te fortalece. E como diz a palavra, quando estou fraco é quando estou forte. E eu sempre vou falar isso aqui nas lives. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E que nesse momento o Senhor possa tocar na sua vida e te fortalecer. Que o Senhor possa mudar a sua história de uma maneira que talvez você nunca pensou. E que nesse momento Ele possa tocar na sua vida e arrancar esse fardo. Mas primeiro você tem que permitir isso. Tem que se permitir isso. Vamos orar, vamos falar com Deus, pois é momento de oração. Aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de honra, de glória é o teu santo nome. Senhor, nós entramos na tua presença. Obrigado pelo dia que se foi. Obrigado, Senhor, por mais um dia que chega. Que seja, Pai, um sábado abençoado. Um sábado de vitória. Um sábado de milagres. Que o Senhor possa trazer alegria para essa casa e para essa família. E se essa pessoa, Pai, talvez tenha carregado pesos, mas pesos pesados, muitos pesados. É um fardo tão grande, Pai, que essa pessoa, ela tem se encurvado diante de tantas coisas, Pai. Não consegue se levantar, não consegue reagir. E essa pessoa abraça tudo. Essa pessoa tenta abraçar toda a família. A pessoa tenta carregar fardo. Quer que tudo seja jogado aos braços dela. É aquela pessoa, Pai, que quer abraçar tudo, que quer resolver tudo. É aquela pessoa que está disposta, como dizem, a trazer tudo para si. Mas talvez, Pai, é um preço tão alto que essa pessoa está pagando. É um fardo tão pesado para que essa pessoa possa carregar, Pai. Essa mãe, ela ama o filho. Mas talvez, Pai, essa mãe está sem forças, está debilitada fisicamente, emocionalmente. A mente já não é mais a mesma. O coração dessa mãe já está tão, é como dizem, em pedaços. É como se não houvesse um coração, Pai. Essa mãe já perdeu o ânimo para tantas coisas. Porque ela tenta equilibrar esse peso. Ela não quer deixar esse peso ir para o filho. Nenhuma mãe quer. Nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Nenhum pai quer ver um filho sofrer. Só que às vezes, Pai, está doendo demais para essa mãe. E essa pessoa, Pai, ela tem que entender, você tem que entender, você tem que compreender que a responsabilidade é pessoal. A pessoa que planta, ela colhe. E não fica triste, e não se revolte, eu não perca a sua paz. Porque talvez você, mãe, ensinou algo para o filho e ele se desviou pelo caminho. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que ele, ainda que for grande, não venha se desviar. A sua parte você fez como mãe, faz como mãe. Mas jamais carregue um fardo que não é seu, uma culpa que não é sua. Jamais carregue um fardo
pai, vô, vó, vocês que talvez se culpam por carregar uma dor, uma enfermidade. Talvez você tentam achar, sabe, o porquê de tudo. E no final de tudo vocês se culpam, se julgam e vocês acabam se condenando. E são fardos demais para carregar. Ah, minha irmã, meu irmão, que o Senhor nesse momento venha trocar esse fardo. O Senhor te oferece nessa noite, nessa manhã, nesse novo dia. Ele te oferece esse fardo. Mas Ele te oferece, Ele não te obriga. Então depende de você aceitar ou não. Porque quando você aceita e permite Deus dirigir a sua vida e Deus cuidar da tua família, você descansa. E você entende que Deus está trabalhando de uma forma tão maravilhosa, tão linda, que você vai ver lá na frente, valeu a pena confiar. Porque a mãe, o pai, quando nós amamos alguém, a gente quer que esteja ali preso a nós. A gente não quer soltar, a gente quer estar ali cuidando. Só que a gente tem que se libertar também de certas coisas. E talvez está sendo difícil para você, minha irmã. Está sendo difícil para você, meu irmão. E você precisa somente crer e confiar e colocar sua casa, sua família na mão do Senhor. E deixar Deus agir da forma maravilhosa. É orar para que o filho que está envolvido nos vícios, não é orar para que Deus venha libertar, não. Não é assim que se ora por alguém que está nos vícios. É orar para que eles venham sentir nojo. Essa é a oração verdadeira e a oração sincera. Senhor, que eles sintam nojo desse vício maldito, dessa droga que está acabando com ele. Enquanto você pedir para Deus libertar, claro que Deus liberta. Mas quando ele ou ela decide buscar Deus por si mesmo e toma uma atitude, olha, não tem coisa melhor para você, mãe, que talvez está carregando esse fardo há muito tempo, do filho estar envolvido em coisa errada, de estar, talvez agora, está fazendo besteira, e talvez você está se culpando por isso, porque ele está preso, porque, sabe, ele se envolveu em coisa errada, ou talvez aconteceu algo, talvez você perdeu o ente querido e você se culpa, e você carrega esse peso, carrega essa culpa, porque eu não fiz, porque eu deixei de fazer. Ah, Senhor, toca no coração dessa pessoa, Pai, que precisa de um refrigério, de um alívio. E esse alívio, Pai, somente o Senhor pode proporcionar. Tem pessoas que se distraem, Pai, distrai a sua cabeça, a sua mente, se ocupa, mas o que adianta, Senhor? Se ocupar 23 horas e 59 minutos do dia, se quando resta 1 minuto, parece que é um peso de 24 horas que essa pessoa carregou. Parece que esse 1 minuto que ela para pensar na vida, é como se fosse o dia todo ouvindo palavras negativas, de afronta, de humilhação. Porque na verdade, Senhor, o peso já está ali nas costas. Ela só não percebe, ela só percebe quando ela bota a cabeça no travesseiro, quando ela para um pouquinho para respirar. Aí ela percebe o quão pesado tem sido esse fardo e esses problemas que tem aumentado em sua vida. Senhor, toca na vida desse homem, Pai. Toca na vida dessa mãe, dessa esposa, dos filhos, dessa pessoa, Pai, que ela possa entender que o fardo do Senhor é leve. O fardo, Pai, que carregamos de culpa, o fardo que carregamos, meu Deus, na nossa vida é pesado demais. Nós não conseguimos carregar, Pai. Esse fardo
que o Senhor possa tirar nesse momento. Que o Senhor possa remover das tuas costas, dos teus ombros, esse peso, esse mal que tem consumido você. É como Paulo disse: eu carrego um espinho na carne, mas a graça do Senhor me basta. Foi isso que o Senhor diz: a minha graça te basta. E quando você entende isso, você carrega o fardo de Cristo e entende que na fraqueza você tira a força, mas não o fato de você ficar carregando fardo de ninguém. Não, não, não. Deus não quer isso para você, minha irmã. Deus quer que você venha respirar fundo. Deus quer que você tenha um alívio no seu coração e entenda que grandes coisas o Senhor faz na sua vida e na sua casa. E pode ter certeza, não importa como está a sua situação, não importa o que disseram, o que falaram, não importa talvez se houve separação, não importa se está dando tudo errado, não importa você que está tendo seus planos frustrados, não importa você que quer ser mãe e de repente não está conseguindo, talvez você está tendo perdas, talvez você está sendo envergonhado, humilhado. Pare de carregar essa culpa de que as coisas estão dando errada porque a culpa é sua, porque não, pastor, o senhor está querendo que eu viva uma vida sem entender que a culpa é minha. Eu não quero que você não entenda isso. Todos nós erramos e falhamos. Eu não estou falando que você é perfeito, que você não é pecador. Eu só estou falando que tem fardos que nós carregamos sem necessidade. Tem pesos que não são nossos. Tem fardos que não é seu e você está carregando e está te machucando e está te ferindo. Está atrapalhando o seu casamento. Está atrapalhando o seu relacionamento. Está atrapalhando a sua convivência com os filhos. Está atrapalhando o seu trabalho, as suas vendas, o seu projeto. Está atrapalhando a sua vida. É isso que Deus está falando agora, nesse momento, para você. E que você possa permitir o Senhor tirar esse fardo das tuas costas, dos teus ombros. Porque Ele quer mudar, Ele quer transformar a sua vida. Que você possa viver um dia sem esse fardo, esse peso que talvez há anos você está carregando. Talvez hoje o seu dia foi, me perdoe a palavra, se arrastando com dores, mas as dores que eu falo não é só física não, mas é a culpa por causa de todos os problemas. Deus quer te libertar, Deus quer trazer cura para a sua vida. Deus quer restaurar o seu casamento, a sua vida financeira, a sua família. Deus quer tocar lá naquela causa, naquele processo. Deus quer fazer isso. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos crer e confiar. Como Davi sempre diz e disse: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele me ouviu. Se inclinou para mim quando clamei por socorro. Aleluia, Pai. Senhor, toca na vida dessa pessoa, Pai, que clama a Ti, que abre o coração para o Senhor. E que nesse momento, Pai, essa mãe seja liberta, esse pai seja livre. Essa pessoa, Pai, possa ter esse peso arrancado das suas costas. Tem pessoas, Pai, que não entendem, ela busca por milagre, ela busca, mas com esse peso não tem como. Como, meu Pai, essa pessoa está buscando milagre, vitória, se ela ainda carrega esse peso? Não tem como, minha irmã. Não tem como, meu irmão, você carregar pesos e querer carregar mais coisas. Você não aguenta. E talvez você não está aguentando. Você quer carregar milagres, você quer carregar bênçãos, vitórias e não consegue por causa do peso que já está sobrecarregando a sua vida. Então, se você quer carregar milagres, se você quer carregar bênçãos, se desfaça. Não aceite carregar esses fardos pesados que têm consumido a sua fé, o seu ânimo. E que você possa permitir o Senhor nesse momento te livrar e te libertar.
Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida dessa pessoa, dessa mãe, dessa esposa, desse homem, e que ela seja curada, sarada, liberta, em nome do Senhor Jesus. Seja livre, seja tocado pela mão do Senhor, que a mão do Senhor toque e faça aquilo que talvez você nunca imaginou, nunca pensou, mas que você possa viver o melhor do Senhor na sua vida. Receba a sua cura, seja livre desse câncer, seja livre da AIDS, da diabetes, da cegueira, do caroço, da inflamação, seja livre do desemprego, das dívidas, seja livre das brigas, das contendas, seja livre dos vícios. Que Deus restaure e que Deus toque na vida de todos aqueles que se encontram na UTI, em coma. Todos aqueles que estão enfermos sejam sarados, curados. E que você venha ter a alegria do Senhor. Que o Senhor coloque um sorriso no teu rosto. Que você venha se alegrar a partir desse momento, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, pois eu tenho a certeza que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.